Então vamos ler Salmo de número 18. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me confio, refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Como nós vimos na introdução, o Salmo de número 18, ele é um Salmo de Davi. E quando nós vemos lá em 2 Samuel, capítulo 22, nós vemos realmente qual que é o cenário, porque repete-se, né, este verso, esse salmo com algumas modificações, mas nós vemos que é o mesmo sentimento. E nós entendemos qual que é o motivo de Davi, né, expressar todo este louvor diante de Deus. E quando nós vemos que Davi ele tomou posse do seu trono, todos os seus inimigos haviam sido derrotados, o próprio Saul havia sido derrotado, já estava morto, e o trono pertencia a Davi. Então Davi, com o coração cheio de gratidão, ele louva ao Senhor. Ele expressa algo maravilhoso. Leia esse salmo por inteiro e vocês vão ver quão importante ou quão precioso era o Senhor para Davi. Só que nós não vamos falar de Davi, nós vamos falar do Deus de Davi. Toda vez que nós deparamos com um texto bíblico, nós temos que esquecer um pouquinho o personagem, no caso aqui Davi, e colocar os nossos olhos no que Deus realmente fez na vida de Davi. Porque Davi era pecador que nem você. Davi ele falhou que nem você. Mas em todas estas coisas, ele foi usado pelo Deus poderoso, ao qual nós também servimos. E é interessante que, quando nós vemos o Salmo de número 18, ele tem 50 versos, e nesses 50 versos, a palavra Senhor, em letras garrafais, aparece 19 vezes. Depois vocês marcam na sua Bíblia. Isso já mostra que a oração dele não era para ele mesmo. Já mostra que a oração dele não era pensando no que ele poderia ter de Deus, mas a oração dele era centrada no Senhor da aliança, aquele que prometeu que estaria com ele, aquele que, ungiu e falou assim: você vai ser rei, e da sua descendência virá Cristo Jesus. Então ele foca a sua prece, a sua oração, o seu cântico no Senhor da aliança. E é isso que nós precisamos fazer quando estamos diante do Pai. Quando nós vamos agradecer, louvar, orar, pedir diante de Deus, nós primeiro precisamos reconhecer e saber quem Ele é. Ele é o Deus da aliança, o Deus verdadeiro, o Criador. E aqui não são repetições vãs. Muitas vezes as nossas orações, eu não quero que vocês fiquem se preocupando com isso nas orações, mas nós temos algumas repetições. Por exemplo, eu tenho o costume, agora vocês vão ficar reparando, não tem jeito, mas eu falo muito meu Deus, ó meu Pai, ó Pai, ó Pai, ó Pai. Mas a questão aqui no original, quando se repete muito uma palavra, a ideia é de dar ênfase em uma poesia. É a questão de você chamando a sua atenção que o centro da oração
era o Senhor da aliança. Mas se não fosse suficiente isso, ele repete outras vezes o meu Deus, que é o nome usado para representar o Deus poderoso, o Deus que é governador, o Deus que tudo pode, o Deus que governa todas as coisas. E é interessante que esse pronome possessivo, meu, acontece várias vezes neste salmo. E mais, ele acontece várias vezes quando ele se refere a Deus. Meu Deus, o nosso Deus. E assim ele vai expressando diante do Pai o quanto ele o amava. Por isso que ele inicia esse salmo dizendo: eu te amo. Não é simplesmente uma expressão como nós dizemos hoje. Você gosta de laranja, você diz: eu amo laranja. Você gosta de um certo tipo de alimento, você diz: eu amo isso, eu amo chocolate, né? Eu amo fazer aquilo. Não, a expressão aqui é amor, é um sentimento de uma pessoa, de uma mãe, quando está gerando o seu filho dentro do seu ventre. Todo aquele cuidado, toda aquela atenção é voltada para o nenenzinho que está sendo formado. E Davi olha para o Senhor e diz assim, dessa mesma maneira: eu te amo, eu quero estar contigo, o Senhor é a minha única razão do meu viver, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus da minha vida. Um salmo que se repete mais de 30 vezes o nome do nosso Deus, e isso refere o tanto quanto Davi amava e o quanto nós devemos também amar. A pergunta que eu faço para você: a expressão quando você diz eu te amo, ó Deus, vem de um profundo ou do profundo do seu coração? Será que quando você diz eu amo o Senhor, a sua vida, os seus atos, as suas atitudes demonstram isso? Será que, como nós lemos no Salmos 116, nós podemos olhar para trás e ver os verdadeiros prodígios do Senhor na nossa vida? Amar não é só de palavras. E o amar aqui, ele vai nos dar condições. Nós só vamos amar a Deus se nós tivermos um relacionamento com Ele íntimo. Saber quem é Deus. Saber que todas as coisas, como diz aí no título, que no Senhor, o Senhor me livrou de todos os meus inimigos. A ideia não é que Davi, quando estava no reinado, acabou os seus inimigos. Pelo contrário, ele continuou lutando, ele continuou derrotando. Os filisteus estavam atrás dele, porque ele havia cortado a cabeça de Golias. Mas ele entendia que ainda assim, Deus havia ouvido a sua oração. Deus estava com ele, e ele expressa assim: eu te amo, Deus, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito em minha vida. Esse amor, ele gera um sentimento profundo no nosso coração, um sentimento de confiança. E é isso que nós vemos a partir do verso de no finalzinho do verso de número 1 por número 2, que ele diz: eu te amo, ó Senhor. Aí ele diz: força minha. Não é pela nossa força, mas é pela força do Senhor. Lembra quando Golias olhou para Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha com pedras e paus? E o que Davi disse? Eu não vou no meu nome, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o entendimento que nós precisamos ter quando nós estamos nas nossas batalhas, quando nós estamos nas nossas lutas, quando as coisas parecem que não tem jeito, quando as coisas parecem serem maiores maiores do que nós mesmos podemos imaginar. Lembra que Deus é a tua força. O Senhor Deus, Ele está contigo. E olha como Ele repete isso, essa ideia no verso de número 2. O Senhor é a minha rocha. A ideia de fortaleza. Jesus Cristo é a nossa rocha. E a nossa fortaleza, o nosso bem seguro é Cristo Jesus.
Por isso que nós precisamos entender que quando nós amamos a Deus, nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber que nós estamos bem seguros, que o lugar onde nós estamos pisando está alicerçado por Cristo Jesus, e nada pode acontecer conosco. E ele diz: Senhor, minha rocha e minha cidadela. É a ideia de fortaleza, é a ideia de cercar por todos os lados pela graça de Deus. E ter essa segurança só vai ser possível se nós tivermos um relacionamento com Ele, se nós realmente amarmos. Se as coisas, quando acontecerem na nossa vida, nós sabemos: olha, Deus está no controle de todas as coisas, nosso Deus sabe o que é melhor para nós. E aí ele diz: o meu libertador. Você viu que o quanto minha rocha, minha cidadela, meu libertador? Irmãos, Deus não está muito ocupado com outras pessoas que vai esquecer você. Você tem que entender que o Deus Todo-Poderoso é o teu Deus. A ideia é que o Deus Todo-Poderoso, Ele se inclina quando você clama. Ele sabe quando você está em perigo, o que fazer para te livrar. E é essa certeza, essa esperança, essa confiança só vai poder ser concretizada se nós tivermos um relacionamento. Se no amanhã você acordar e diz: olha, Pai, eu te amo, obrigado porque o Senhor me deu essa vida. Por mais difícil que esteja, eu sei que o Senhor está comigo, e é o que basta. É isso que nós precisamos entender, que nós estamos num lugar seguro quando estamos com Cristo, quando temos este relacionamento. E aí ele completa aqui mais essa ideia dizendo: o meu Deus, o que governa todas as coisas, o soberano Deus. Irmãos, como é difícil confiar na soberania de Deus quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. E muitas vezes, no momento, a gente começa a desconfiar, começamos a vacilar. Mas a ideia aqui, olha, é o meu Deus que governa todas as coisas, que me criou, que me escolheu e tem um propósito na minha vida. E nós estamos vivendo um relacionamento íntimo, então Deus vai querer sempre o melhor para os seus filhos. E isso deve fazer parte da nossa vida cristã. E ele completa: meu Deus, o meu rochedo, meu lugar seguro em que me escondo. Geralmente, quando Davi mesmo, quando estava fugindo de Saul, ele foi para onde? Ele foi para as cavernas. Lugar seguro, lugar de proteção. E a ideia assim, ó, do refúgio: olha, eu vou para dentro do Pai, para debaixo das asas do meu Deus. Eu estou protegido porque eu estou nas mãos do meu Senhor. E a ideia é verdadeiramente essa, de confiança, de poder esperar que Deus vai dar o livramento, que Deus vai mostrar o que Ele quer para nós. A ideia vai se aprimorando quando Ele diz: o meu escudo. Escudo, nós muitas vezes temos a impressão que só defende, né? Na frente, atrás fica desprotegido, mas quando nós vemos o significado dessa palavra, é uma proteção que cerca por todos os lados. É um Deus que está preocupado com todo o nosso ser, com tudo que pode acontecer. Nada e ninguém vai nos fazer algo e pegar Deus desprevenido. Deus é o nosso protetor, Ele é o nosso escudo, força da minha salvação. Sabe o que significa isso? É Deus que te livra. Eu já disse algumas vezes aqui, ou pelo menos uma, eu lembro que eu disse, que às vezes a gente fica algumas noites sem dormir, preocupado com as coisas que estão acontecendo conosco, e de repente lá na frente a gente vê a mão de Deus agindo, e a gente lamenta quantas noites mal dormidas. E a ideia exatamente é isso.
O Senhor é a força da minha libertação, da minha salvação, o meu baluarte, aonde eu me escondo, a quem eu confio. E essa força aqui, da minha força, é uma força que está sobre toda e qualquer outra força. A ideia é que não há outro Deus igual ao nosso Deus. Não há uma guerra entre o mal e o bem, entre o inimigo das nossas almas e Cristo Jesus, na qual às vezes o inimigo está ganhando, às vezes Jesus está ganhando. Não, pense nisso. Jesus já venceu tudo. Quando Ele morreu, quando Ele ressuscitou, quando Ele foi exaltado, está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Isso foi a derrota do nosso inimigo. Por mais que ele tente, por mais que ele faça que nem fez com Jó, tirou tudo, mas ele só faz o que Deus quer. Ele só vai até onde Deus quer, porque Deus, Ele é o nosso baluarte, é o nosso alto refúgio, é a nossa fortaleza. Então você ama a Deus, você sabe quem Deus é, por isso você o ama. Você sabe quem Deus é, por isso você quer estar com Ele. E você também o ama, porque você tem um relacionamento com Ele. E esse amor te dá confiança, te dá esperança, te faz esperar no Senhor. E sabe o que acontece depois que você espera no Senhor? Não há outra coisa a fazer do que invocar. Eu sempre digo que no domingo é o momento onde nós se reunimos para louvar a Deus pelas grandes maravilhas que nós tivemos durante a semana. É como se fosse um ciclo. Deus abençoando e nós agradecendo. E aqui quando Ele diz invocar, a ideia é a certeza que Deus está lá. É você chamar alguém, ou que Deus está aqui. É de você ir na casa de alguém e ter certeza que a pessoa está lá. E você chamar e a pessoa, oi, tudo bem? Deus é assim. Quando nós invocamos a Deus, a certeza que nós temos é que Deus se inclina para nos ouvir. Toda vez que nós invocamos a Deus, Deus nos responde. E por que nós invocamos a Deus? Não para pedir. Olha como ele termina o verso de número 3. Na segunda parte, melhor dizendo, digno de ser louvado. Eu invoco a Deus não para pedir, não simplesmente para rogar, não simplesmente para que Ele me livre disso ou daquilo, mas eu invoco a Deus para louvá-lo, porque Ele é digno de todo louvor, porque Ele é digno de toda adoração. Nós somos criados, formados à imagem e semelhança de Deus, para termos um relacionamento com Ele, para glorificar o seu próprio nome, o nome santíssimo, o nome que é sobre todo nome, é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é digno de oração, de adoração. E qual que é a consequência disso? Sempre serei salvo dos meus inimigos. Quando eu estou com Deus, nada pode nos abalar. É a certeza que quando você vai passar por um caminho, ou sabe que vai passar por uma estrada que é difícil, você pede para alguém ir com você, e você se sente mais seguro, não é? E aqui nós estamos falando, não é de alguém, nós estamos falando de Deus. Deus está completamente cuidando de nós, nos protegendo, nos ajudando, nos direcionando pelo caminho que devemos seguir. E a ideia aqui é que continuamente Ele vai nos livrar dos nossos inimigos. Mas para isso você precisa amar a esse Deus, não com palavras, mas precisa amar com a sua vida, com a sua dedicação, com o seu empenho. Você tem que se negar e deixar Cristo, que vive em nós,
realmente cuidar da nossa vida. Como você tem vivido? Será que nós avaliamos a nossa vida e dizemos: eu amo o Senhor? Será que eu olho para trás e vejo, olha como o Senhor foi generoso comigo? Avalie a sua vida, meu irmão. Avalie a sua vida, minha irmã. Deus tem sido maravilhosamente gracioso para conosco. E por mais que soframos neste mundo, quando nós olhamos para a eternidade, nós vemos cada um de nós lá presente com Cristo Jesus. E é isso que nos motiva. Nós precisamos olhar pela fé, olhar pelos olhos ou pelas lentes de Cristo, para podermos ver quão Deus é gracioso para conosco. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim nos use. Amém?